Salve, salve, pessoal! E aí, tudo bem, pessoal? Aí que estão se preparando para o concurso de Manacapuru. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula. Acredito que seja a nossa aula final, onde nós vamos falar, né, ali do finalmente do Estatuto dos Servidores Públicos lá de Manacapuru. Pessoal, disposições gerais, nós estamos falando dentro do procedimento para aplicação de penas, né? Aliás, de aplicação das penalidades administrativas, advertência, suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou até mesmo destituição do cargo ou função comissionada. Tudo bem? Pessoal, na nossa última aula, nós paramos aqui no artigo de número 187. A autoridade competente que tiver ciência ou notícia de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a apuração dos fatos e a responsabilidade do servidor mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, sendo assegurado ao servidor o princípio da contraditória e ampla defesa em todos os recursos e meios admitidos. Então nós temos dois procedimentos. Procedimentos não é a mesma coisa que processo. Nós temos aqui a sindicância. Nós temos, cadê? Nós temos, deixa eu só ajeitar aqui. Nós temos aqui a sindicância. Eita, coloquei aqui. Sindicância. E temos aqui também, tá? Temos aqui também, cadê? O PAD. O PAD. Ah, professor, o que é PAD? Você já sabe, você já aprendeu sobre isso, criatura. PAD, processo administrativo disciplinar. Então, são os dois procedimentos, tá? Então, a autoridade que tem conhecimento, tiver ciência, deve aí promover a apuração dos fatos e da responsabilidade do servidor mediante sindicância ou processo. As providências para apuração terão início a partir do conhecimento dos fatos por meio do relatório a ser encaminhado pela autoridade superior na unidade em que ocorreu a circunstância, objeto de solicitação e, se possível, devidamente instruído com documento para verificação. A verificação de que trata o parágrafo anterior deverá ser dirigido ao superior hierárquico. Então, nós temos uma hierarquia aqui, ó, tá? E comissão competente preventivamente designada para esta finalidade. Nós temos também uma comissão que foi designada para apurar os atos infracionais aí do servidor. São autoridades competentes para instaurar a comissão de sindicância. Quem? O chefe do Poder Executivo. Quem é? Prefeito. O prefeito. Autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior ao chefe do Poder Executivo. Quem aqui, pessoal? Secretários. Os chefes imediatos. Diretores. Tá? Diretores. Tudo bem? A sindicância é a peça preliminar informativa do processo administrativo. Então, sindicância nada mais é do que uma peça preliminar informativa do processo administrativo. Eu só não entendi. A sindicância está dizendo, é uma peça preliminar. Eu tô ficando maluco. Olha só. Tá bem bonito. Eita, bem bonito, né? Sindicância. Assim de cância é uma. A sindicância é uma peça. É uma peça preliminar. É uma peça informativa. Do quê? Do PAD. Olha só, a sindicância é dispensável. Olha só, a sindicância é dispensável. Então, olha só, sindicância é uma peça preliminar informativa do PAD.
Quando é que eu vou abrir uma sindicância? Quando? É quando eu não tenho bem definido os elementos ou os indícios de autoria e de materialidade. Só não entendi. Não estão bem definidos quem é o autor. Não estão bem definidos o quê? Qual é o fato que foi violado. Então, quando eu não tenho bem definido isso aí, eu vou abrir uma sindicância para apurar. Agora, quando eu tenho bem definido e eu sei qual é a penalidade que será aplicada, eu sei quem é o autor, o fato existe, eu vou direto ao PAD. Por isso que a sindicância ela é dispensável, porque nem sempre ela vai acontecer. Quando tudo está bem definido, bem desenhado, eu vou direto ao PAD. Mas quando nem tudo não está bem definido, não está bem esclarecido, eu vou abrir uma sindicância. Entendido? Tudo bem definido, tudo bem desenhado, abro diretamente o PAD. Não está bem definido, não está bem desenhado. Eu vou abrir primeiro uma sindicância, apuro e depois, instauro aí o PAD. Olha só o que diz o 188. A sindicância é peça preliminar informativa do processo administrativo disciplinar, devendo ser promovida quando os fatos não estiverem suficientemente esclarecidos ou faltar elementos indicativos da autoria da infração. Aquilo que eu acabei de falar aqui para vocês. A sindicância precederá a instalação do processo administrativo, ou seja, vem antes. Então eu tenho a sindicância para depois ter o PAD. Servindo para a sua instrumentalização, para instrumentalizar o PAD. A sindicância é de caráter sigiloso, marca isso aí. Sindicância é de caráter sigiloso. E não comporta o contraditório, apenas serve para investigação dos fatos a serem apurados. Então, durante a sindicância, o sindicante não vai revelar as informações, porque tem um caráter sigiloso. E também, durante a sindicância, não vai comportar o contraditório, ou seja, o direito da defesa. Não, isso a pessoa vai fazer durante o PAD, mas durante a sindicância primeiro. Vamos lá. Sindicância, anota aí. Sigilosa e não comporta o contraditório. A sindicância poderá ser efetuada pela própria autoridade competente, ela mesma pode fazer, ou por servidor convocado para essa função, ou comissão. Geralmente convoca um servidor, formada por, no mínimo, 2/3 de servidores efetivos, nomeada especialmente para esse procedimento. A sindicância deverá ser concluída, marque isso aqui, no prazo de 30 dias. Então, o prazo para a conclusão da sindicância, 30 dias. Então, a sindicância, conclusão, 30 dias. Pode ser prorrogável? Pode, tá? Mais 5, prorrogável. Mais 15 dias, metade, não é isso? Sempre mediante solicitação fundamentada. Da sindicância devidamente instaurada poderá resultar. Então, a sindicância ela pode gerar certos resultados. Arquivamento da sindicância desde que os fatos não configurem evidentes infrações disciplinares, houve um erro. Indicação da abertura do processo disciplinar para apuração de responsabilidade do servidor. Então, a sindicância ela pode resultar no arquivamento, porque o fato não existe, o autor não existe, ou ela pode indicar a abertura do processo disciplinar, que seria aqui o PAD, tá? Com a suspensão preventiva do servidor, quando o juiz da autoridade competente houver necessidade de seu afastamento para apuração dos fatos. O servidor ele pode ser afastado provisoriamente, preventivamente, justamente para ele não atrapalhar a sindicância. Sem o afastamento do servidor e sem prejuízo de outras medidas que lhe sejam cabíveis. Indicação de simples advertência ou repreensão sem abertura de processo disciplinar. A suspensão preventiva de que trata o artigo será de até 90, é o máximo, dias, prorrogar por mais 30. Então, nós temos aqui 90, o máximo aqui é 120 dias. Lembrando, enquanto durar o processo, ou enquanto durar o processo. Tudo bem? Da aplicação da penalidade simples advertência ou repreensão, cabe pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo no prazo de 30 dias a contar da decisão emanada.
No caso de indicação de abertura de processo disciplinar, o relatório aponte a configuração de ilícito penal, a autoridade competente deverá também encaminhar cópia de autos ao Ministério Público. A instauração do processo disciplinar seguirá nos mesmos autos da sindicância. Tranquilo? Os prazos estabelecidos neste artigo deverão ser observados pela autoridade sindicante sob pena de responsabilidade administrativa. Então, nós acabamos de ver a sindicância aí. Muito importante, tá bom? Tranquilo, pessoal? E eu destaquei os pontos mais importantes, aquilo que são mais cobrados em prova. Vamos ver agora o PAD, tá? O PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. O processo administrativo é um instrumento legal pelo qual se apura a responsabilidade do servidor. Olha só, sindicância investiga, tá? É sigilosa, é para fazer levantamentos. Já o processo administrativo disciplinar é um instrumento legal que vai apurar a responsabilidade do servidor, sujeito a pena de suspensão superior a 15 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, o processo, olha só, suspensão, mais de 15 dias, demissão, e nós temos aí cassação. AP e destituição. Beleza? O processo poderá ser precedido de sindicância, é claro, né? Ou instaurado diretamente pela autoridade competente. Por isso que eu falei, né, que a sindicância ela é dispensável para o PAD. Quando da instauração do processo da administração, a remuneração do servidor dele é objeto sujeito-se-á ao disposto do artigo. Então, isso aqui não é interessante. Quando um cita o outro, isso não cai em prova. Em qualquer dos casos previstos no caput deste artigo, será assegurado ao servidor o princípio do contraditório e a ampla defesa. Então, isso aqui durante ao PAD. O PAD ele vai ter garantido o princípio do contraditório e da ampla defesa, coisa que não acontece durante a abertura da sindicância. O processo será realizado por comissão processante permanente ou especial nomeada através da portaria do chefe do Poder Executivo de pelo menos 4 servidores. Pelo menos, é o mínimo. Pelo menos 4 servidores comporão a comissão processante do PAD. São servidores efetivos, sendo o servidor indicado pelo sindicato, servidores municipais, e um representante da área jurídica do município, observando: não pode participar da comissão cônjuge ou parente do acusado consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau. Senão, isso nós vamos ter aí o que nós chamamos de conflito de interesse. Os membros da comissão deverão ser de condição hierárquica nunca inferior à do cargo originário, né? Se o cara que está sendo investigado, está sendo processado pela comissão disciplinar, tá? Aí a comissão processante, quem está processando não pode ter um cargo inferior ao do processado, tá bom? Instaurado o processo, os autos deverão ser remetidos à comissão processante no prazo de 48 horas. Tomada a ciência pelos membros da comissão processante, deverá ser promovida a citação pessoal do servidor indicado no prazo de 48 horas. Então, usa muito esse prazo. Caso o servidor não seja encontrado, a citação será efetuada, a carta registrada por edital, com publicação de 3 dias em órgão de imprensa local ou regional, a fixação em local de habitual publicidade dos atos administrativos. No caso aí, vai estar lá no mural da prefeitura. Em caso de revelia, né, o cara não compareceu, não foi porque quis, será nomeado pela autoridade competente o servidor para servir de defensor ad hoc, tá? Do indiciado. Revel, indicado pelo presidente da própria comissão, no caso de revelia. Isso aqui a gente chama de revelia. O cara é revel, não compareceu, e é claro que o processo vai continuar, mas não pode continuar a ser um representante dele. E aí o próprio presidente da comissão vai nomear aí um defensor dativo, né, para ele. A comissão procederá a todas as diligências que julgar necessárias para o andamento do processo, esclarecimento dos fatos, incluindo convocação de testemunhos, técnicos e peritos indicados. O prazo para a conclusão do processo administrativo será de 60 dias, prorrogável por mais 30 dias, mediante justificativa do presidente da comissão processante. Então, o prazo para terminar aí o processo administrativo são de 60 dias. E eu posso prorrogar por mais 30 dias, tá? Tranquilo?
O processo administrativo será desenvolvido nas seguintes etapas. Nós temos a instauração, nós temos o inquérito e temos o julgamento. Tudo bem? Então, esse é o processo, né? São as fases, né? As fases do PAD. As fases aí do PAD. Da instauração. Considera-se instaurado o processo administrativo com expedição do ato pela autoridade competente e respectiva citação do servidor indiciado, tá? O inquérito compreende a instrução do processo, a defesa e o relatório final. Então, está dentro aqui do inquérito. Então, isso aqui é o inquérito, que é uma das fases do PAD. E aqui nós temos, por exemplo, a instauração, a citação, né, do indiciado, por exemplo, tá? Citação. A instrução do processo poderá ser constituída pela sindicância e efetuada e demais provas a serem coletadas pela comissão processante, como depoimentos, testemunhas, técnicas, peritos, perícias e outras diligências, investigações e requisições. Aqui são os meios de provas, né? Meios de provas admitidas. Tá? Tranquilo? Concluída a coleta de prova, a realização da diligência de interesse da comissão, serão abertos o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa do indiciado e prova de seu interesse. Recebida a alegações de defesa, o transcorrido o prazo de sua apresentação, a comissão terá o prazo de 10 dias para elaborar o seu relatório final e ser encaminhado à autoridade competente para o julgamento, né? Porque a comissão ela não vai aplicar a penalidade. Nós temos a autoridade competente que vai aplicar a penalidade. No relatório deverá constar a relação dos indiciados, descrição dos fatos, as irregularidades que lhes são imputadas, as provas colhidas, né? Avaliação em separado de cada indiciado em relação à sua participação nestas questões analisadas pela comissão. Razões da defesa apresentada pelo indiciado envolvido, né? Conclusão devidamente justificada sobre responsabilização ou absolvição de cada indivíduo, se eles devem ser responsabilizados ou absolvidos, né? Indicação de pena aplicável a cada indiciado no cargo de punição, se suspensão por mais de 15 dias, se demissão ou se cassação, por exemplo. Prazo de recurso vai constar também. Encaminhamento à autoridade competente para o julgamento. O prazo de recurso do relatório final da comissão de que trata o parágrafo anterior, isso aqui ainda não é do julgamento, tá? É um recurso que a pessoa vai fazer em razão do relatório final. Lembrando que esse relatório final ele vai ainda para a autoridade competente julgar, mas você pode recorrer desse recurso e o prazo é de 5 dias. Só caberá recurso do relatório nas questões formais e contraditórias que forem mencionadas ou omitidas, e não no mérito das conclusões. Então, no mérito não cabe recurso, apenas nas questões formais e contraditórias. Encaminhado o relatório, a comissão ficará à disposição da autoridade julgadora competente para a prestação de quaisquer esclarecimentos até a decisão final do proferido. Agora sim, nós vamos ter o julgamento. Recebido o relatório da comissão processante, a autoridade julgadora competente deverá proferir a decisão final no prazo de 10 dias. Então, a autoridade ela tem um prazo aí de 10 dias para proferir, para decidir, tá? A autoridade julgadora competente será, em primeira instância, a mesma que instaurou o processo. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que proferirá a decisão no prazo de 10 dias. Exemplo, um diretor, suspensão. Se a suspensão for superior a 15 dias, ele já não pode, né? Vai para o secretário, por exemplo. Demissão, o secretário não pode demitir, se foi ele que instaurou aí o procedimento. E aí ele vai encaminhar para quem? Para o prefeito demitir, tá? A autoridade julgadora poderá aplicar a penalidade diversa das sugeridas no relatório final, desde que devidamente motivadas. Na decisão final, cabe recurso à administrativa autoridade que emitiu a decisão sem efeito suspensivo, ou seja, não suspende o efeito da penalidade. Foi aplicada a pena, ela continua sendo aplicada, né, mesmo que você tenha entrado com recurso, porque é um recurso que não suspende, né, o efeito da pena, então sem efeito suspensivo. O prazo do recurso que trata o parágrafo anterior será de 30 dias, a partir da data de publicação da decisão administrativa emanada. Então, publicou a decisão te condenando, te demitido, mas você tem um prazo de 30 dias para recorrer dentro da administração pública. Tudo bem? O servidor indiciado só poderá ser exonerado a pedido após o julgamento, desde que absolvido.
ou cumprida a pena que lhe for imposta. Então o servidor tem um procedimento, tem um processo que está rolando contra ele, e aí ele percebe que ele vai ser punido, ele pede a exoneração. Não pode, não pode, né? Foi aberto qualquer indiciamento, o servidor já não pode mais pedir exoneração, tá? Exceto se ele for absolvido ou se ele cumpriu a pena que lhe foi imposta. Quando o servidor for responsabilizado por fato definido como crime, a autoridade jogadora comunicará à autoridade judicial. Esse crime aqui é um crime penal, lá do crime penal. E aí ela vai comunicar à autoridade judicial, os autos serão remetidos ao Ministério Público. Caberá revisão do processo findo no caso, né? Então foi julgado, né, o processo e tudo mais, mas esse processo ainda cabe uma revisão final, quando a decisão não for objeto de recurso judicial. Então, o sujeito ele pode recorrer isso na esfera judicial, né? Então ele extrapolou todas as etapas, né? Todas as competências administrativas, ele pode tentar isso via judicial. Quando se verificar erro da administração na avaliação contrária à evidência dos autos. Quando se descobrirem novas provas, então uma nova prova surgiu, tá? Ele pode pedir a revisão. Sempre que a decisão se fundamentar em exames, depoimentos ou documentos. Então isso aqui é de boa. Agora olha só, o prazo. O prazo prescricional para a revisão de que trata este artigo é de 5 anos, para caso de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, e de 120 dias no caso de suspensão. Isso aqui para revisão. Se passaram os 5 anos, você não pediu revisão, após 5 anos, prescreveu, você não pode mais solicitar a revisão. Então você tem um prazo de 5 anos. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Surgiu uma prova nova, aqui 4 anos se passaram. Você pode pedir a revisão do processo dentro da esfera administrativa. O pedido de revisão não autoriza a agravação da pena. Então, pediu para revisar, eles não podem agravar a sua pena, tá? Tranquilo? Beleza? As provas mencionadas no artigo anterior terão prazo de 5 dias para serem apresentadas pelo requerente, no caso da revisão. A comissão terá 10 dias para exame das alegações e das provas e conclusão da instrução, tá? Findo esse prazo, será encaminhado o relatório final à autoridade julgadora para que, dentro de 15 dias, profira a sua decisão. O prazo para a conclusão do procedimento será de 30 dias, sem prejuízo das diligências que a autoridade entender necessárias para melhores esclarecimentos. Julgada procedente a revisão, a administração pública tomará todas as providências para cancelamento e reparação da pena. A comissão processante especial se dissolve após o julgamento, né? Julgou tudo, né? Mas é claro, né, que o julgamento administrativo não impede o sujeito de recorrer na esfera judicial. Pessoal, estamos chegando então aí ao final. Vamos que vamos chegar aí ao final, tá? Beleza? Beleza. Das disposições gerais e finais. Vamos lá. Capítulo único. Compete ao Poder Executivo, Poder Legislativo, às autarquias e fundações, no âmbito de suas respectivas funções administrativas, expedir as normas regulamentares necessárias à perfeita execução e disposições deste Estatuto. Lembrando que esse Estatuto será aplicado para tanto o Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal, incluindo a administração pública direta e indireta. Não haverá restrição ou ampliação de direitos e deveres definidos neste Estatuto por meio de qualquer disposição regulamentar. O regulamento deverão ser emanado por atos regulamentares gerais ou específicos dos órgãos. Então isso aqui é de boa, tá? É de boa. Tem umas situações aqui, pessoal, que é importante, tá? Olha só, o prazo para adaptação regulamentar a este Estatuto será de 3 meses a partir de sua publicação. Eu quero chegar aqui. Esse aqui é importante. Esse aqui é importante. Tá dizendo, ó, os prazos processuais que a gente viu ali. A gente viu um monte de prazos processuais. 60 dias, 30 dias. Previstos nesta lei serão computados em dias corridos. Então, eles são contados em dias corridos e não em dias úteis. Então, professor, quer dizer que conta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Sim. Feriado, sim. Excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do seu vencimento, salvo disposição em contrário. Então o ato foi publicado, olha só, o ato ele foi publicado no dia 1º. Dia 1º. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então tá dizendo, ó, dia 1º.
E aí é um ato de 5 dias. Você tem um prazo de 5 dias. Então ele foi publicado no dia 1º, eu não conto do dia 1º, porque eu excluo o primeiro dia e começo a contar do dia 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu incluo o último dia. Então eu tenho até o dia 6 para demandar sobre aquele prazo. Senão eu perco o prazo. Então olha só, exclui-se o dia do... Olha só, os prazos processuais previstos nesta lei serão computados em dias, ou seja, eles são contados em dias corridos, excluindo o dia do começo, foi publicado no dia 1, eu começo a contar no dia 2, e incluindo o dia do seu vencimento, salvo disposição em contrário. Então, era o ponto importante desta lei, tá? Aqui no final. O dia 28 de outubro será consagrado ao servidor municipal. Dia 28 de outubro. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogada a lei, né, então, de 4 de maio de 95, tá? Então, nós temos a data da publicação desta lei, tá? O Gabinete de Prefeito Municipal do Amazonas, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2003. Prefeito de Manacapuru. Pessoal, graças a Deus, terminamos o Estatuto Municipal dos Servidores Públicos lá de Manacapuru. Estudamos artigo por artigo, aquilo que é mais importante, eu detalhei, desenhei. Espero que você tenha gostado dos nossos encontros. Tchau, tchau. Fique com Deus. Te vejo com a Lei Orgânica de Manacapuru. Fui.